Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27. Quando Jesus saiu de novo a caminhar, um homem foi correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane, honre seu pai e sua mãe. O homem afirmou: Mestre, desde jovem tenho observado todas essas coisas. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta só uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando viu isso, o homem ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Jesus então olhou em volta e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com o que Jesus disse, mas ele continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito espantados quando viram isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que estão participando hoje do nosso encontro com Ele, o nosso Mestre, iniciando esta nova semana, iluminados e fortalecidos pela palavra do Evangelho, pela palavra e ensinamento de Jesus. Este episódio que acabamos de ler agora é narrado com especial intensidade. Jesus se põe a caminho para Jerusalém, mas antes de se afastar daquele lugar, chega correndo um desconhecido que se ajoelha diante dele para o reter. Necessita urgentemente de Jesus. Não é um enfermo que pede cura. Não é um leproso que no chão implora compaixão. O seu pedido é de outra ordem. O que procura naquele bom mestre é luz para orientar a sua vida. Que devo fazer para alcançar a vida eterna? Ele pergunta. Não é uma questão teórica, mas existencial. Não fala em geral. Quer saber o que deve fazer ele pessoalmente. Antes de mais, Jesus recorda-lhes que não há ninguém bom senão Deus. Antes de nos perguntarmos o que se deve fazer, temos de saber que vivemos diante de um Deus bom como ninguém.
na sua bondade insondável, devemos apoiar a nossa vida. Prontamente, Jesus lhe recorda os mandamentos desse Deus bom. Segundo a tradição bíblica, esse é o caminho para a vida eterna. A resposta do homem é admirável. Tudo isso tem cumprido desde pequeno, mas sente dentro de si uma aspiração mais profunda. Está procurando algo mais. Jesus, fitando nele o olhar, escreve Marcos, sentiu afeição por ele. O seu olhar já está expressando a relação pessoal que quer estabelecer com ele. Jesus entende muito bem a sua insatisfação e diz: falta-te uma coisa. Continuando essa lógica de fazer o estabelecido para alcançar a vida eterna, embora viva de maneira irrepreensível, não ficará plenamente satisfeito. No ser humano há uma aspiração mais profunda. Por isso, Jesus o convida a orientar a sua vida a partir de uma lógica nova. A primeira coisa é não viver agarrado às suas posses. Quando ele diz, vende tudo o que tens. A segunda é ajudar os pobres. Quando diz, dá o dinheiro aos pobres. Por último, ele diz, vem e segue-me. Os dois poderão percorrer juntos o caminho para o reino de Deus. O homem se levanta e se afasta de Jesus. Esquece o seu olhar carinhoso e parte triste. Sabe que nunca poderá conhecer a alegria e a liberdade dos que seguem Jesus. Marcos nos explica dizendo que ele tinha muitos bens. Não é esta a experiência de cristãos satisfeitos que têm tudo? Muitos não vivem agarrados pelo bem-estar material. Não falta, às vezes, a nossa religião, o amor prático aos pobres. Não nos falta a alegria e a liberdade dos seguidores de Jesus? E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Marcos.